Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje damos início, então, aos nossos 21 dias de jejum e oração, 21 dias de consagração. E compartilhei na rede, os objetivos, algumas receitas que podem ser utilizadas. E a ideia aqui hoje, eu quero compartilhar uma devocional com um tema preparação para esse jejum tão maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, com o objetivo de quê? Agradar a Deus por meio de adoração sincera. E o texto será o de Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3, onde Daniel entra em um período de luto espiritual por 3 semanas. Ele se abstém de comidas desejáveis, carne, vinho e até mesmo de ungir-se. Não é uma dieta, tá? É uma consagração. E por que Daniel está fazendo tudo isso? Para agradar a Deus? Daniel ele não está tentando forçar Deus a agir, ele está se alinhando com Deus. Então ele desacelera desejos legítimos, comida boa, celebração, conforto, para declarar: Deus é o meu maior prazer. Ele assume uma postura de humildade e seriedade diante de Deus. O centro não é a renúncia em si, mas o coração rendido que a renúncia revela. O jejum agrada a Deus quando é expressão de adoração, não de performance. A adoração sincera que Deus recebe, a adoração sincera não é só cantar, é responder a Deus com o coração inteiro. Em Daniel 10, a sinceridade aparece em 3 marcas. Constância. 3 semanas, Daniel não faz um gesto simbólico apenas, ele persevera. Sobriedade, ele abre mão do que adoça a vida para buscar o doador acima dos dons. E a intencionalidade, tudo aponta para um foco, buscar a Deus. A adoração sincera é quando Deus não é um meio para eu obter algo, mas o meu fim, o meu próprio bem supremo. Daniel, ele aponta para Cristo. Daniel, então, ele se humilha, se abstém e busca entendimento. E Jesus vai além. Daniel luta em oração. Cristo vence em obediência perfeita. Daniel, ele jejuou 3 semanas. Cristo jejuou e enfrentou a tentação e permaneceu fiel. Daniel busca aproximação e em Cristo Deus já se aproximou de nós. O jejum de Daniel, lido em Cristo, vira um caminho de graça. Não jejuamos para sermos aceitos, jejuamos porque já fomos aceitos no amado. Isso nos protege de 2 perigos. 1, orgulho espiritual. Deus me deve porque eu jejuei. Culpa. Deus não me ama porque eu falhei no jejum. Então pare com isso. Em Cristo, o jejum se torna amor respondendo a amor. Preparação do coração. Senhor, o que eu estou adorando? Antes de começar, vale uma oração honesta. O que tem sido meu alimento desejável? Conforto, distração, aprovação, controle? O que eu temo perder se eu desacelerar? O que eu espero ganhar com o jejum? Deus ou apenas resultados? O jejum, ele revela altares escondidos e Deus não expõe para humilhar, mas para curar. A prática para o jejum de Daniel, como adoração no centro, ele é a meta, sendo essa meta agradar a Deus. Organizar o jejum como uma liturgia de adoração. Substituição não é somente remoção, é o tempo de atenção, de sair da comida desejável. Ela precisa então virar oração, palavra e simplicidade. Um salmo por dia, comece com Salmo 63, 51 ou 24. Fome de Deus, quebrantamento e pureza. Uma confissão diária curta. Senhor, não quero usar o jejum para me promover, quero que Ele te honre. Intercessão focada. Escolha 3 motivos.
Igreja, família, santidade pessoal. E persista. A oração para hoje que eu desejo a você é: Senhor, que nós possamos nos aproximar de Ti, não pelos nossos méritos, mas sim pelo mérito de Cristo Jesus. Que esse jejum não seja vitrine, mas e tão menos tentativa de controle, mas sim momento de nos humilharmos diante de Ti. E em nome de Cristo Jesus, que esse momento de jejum não seja um fardo em nossos ombros, mas sim seja a nossa expressão verdadeira e genuína de oração, de adoração, de entrega, de se prostrar-se, de se render, de reconhecer a sua soberania santa. E em nome de Cristo Jesus, manifesta o teu poder e a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Que nesse primeiro momento, Senhor, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, pois nós estamos nos preparando, Senhor, para esse momento de santificação. Mas não há santificação se nós não entrarmos diante de Ti com as mãos limpas e o coração limpo. E isso só é possível com arrependimento. Por isso, Senhor, perdoa-nos das nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, das nossas iniquidades. Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pensamentos falhos. Perdoa-nos, Senhor, porque queremos estar no controle de todas as coisas. Sim, Pai, perdoa-nos. E que assim, Senhor, a Tua obra seja manifestada na nossa vida. Que esses 21 dias de jejum e oração sejam 21 dias de busca constante da Tua presença. E mais principalmente da Tua vontade. E que possamos, Senhor, não tentar agradar o Seu coração, mas sim, Pai, que possamos nos render, nos prostrar, e mais principalmente pelaquilo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu abençoo cada vida que está ouvindo essa devocional nessa manhã. Que esses 21 dias de jejum não seja peso para nós. Não permita, Senhor, que a nossa face, o nosso semblante seja um semblante de cansaço. Muito pelo contrário, o nosso semblante seja um semblante de alegria, de contentamento, de regozijo na Tua presença. E a Ti, Pai, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E essa é a minha oração. No nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém. Graças ao bom Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe poderosamente o seu dia. Tenha esse dia de consagração. Separe vários momentos e leia o livro de Daniel. Principalmente o capítulo 10, que foi essa devocional, iniciando então esse momento. Durante o dia aí nós devemos ter mais uma devocional ao final da tarde, mas que estejamos constantemente em oração. Deus abençoe poderosamente sua vida e que Deus fale muito ao seu coração.